7 tópicos importantes que podem estar caindo na sua prova. Para você que quer fazer Enem, concurso público ou vestibular. Vamos lá. O primeiro tópico que eu separei são os 30 anos de neoliberalismo no Brasil. O que é que isso significa? Todos os governos civis eleitos pelo voto popular desde 1989 deram sequência à temática neoliberal no território brasileiro. A economia brasileira, ao longo desses 30 anos, foi caracterizada por um forte conteúdo de neoliberalismo, iniciando com o Fernando Collor de Mello e se arrastando até os dias de hoje. O que é que isso significa? Privatização, redução do investimento público, abertura econômica do país, valorizou demais a livre iniciativa. Há pontos positivos e há pontos negativos. Eu estou elencando aqui tópicos que vão te nortear nos estudos, que vão te dar o direcionamento. A questão vai vir lá. Quando é que isso se inicia? Se inicia a partir de 1990, com Fernando Collor de Mello, e vem até os dias de hoje. Todos os governos eleitos no Brasil desde 1989 deram sequência a esse consenso de Washington, que foi o acordo assinado que implantou o neoliberalismo na América Latina, efetivou. O Chile foi o primeiro laboratório e depois os demais países seguiram. A desindustrialização ao longo desses 30 anos, México, Brasil e Argentina, que era o trio de ferro da América Latina no que diz respeito à industrialização, viram suas indústrias fecharem ao longo desses 30 anos. Tudo por conta dessa ideologia neoliberal. Tópico número 2, grandes epidemias ao longo da história. Pessoal, essa não é a primeira pandemia que a humanidade atravessa, mas sem sombra de dúvidas, em termos de espacialidade, essa é a maior até agora, né? Tendo em vista que os fluxos hoje se intensificaram, as pessoas se locomovem de um local para outro com mais facilidade, trocam informações com maior facilidade. Então tudo isso contribuiu para que o Covid-19, o coronavírus, se espalhasse mais rapidamente pelo mundo. Comunicação e meio de transporte. Mas, como eu falei, grandes epidemias ao longo da história. É bom lembrar da peste bubônica, da gripe espanhola, da peste negra, mais recentemente do H1N1. Então são temas que podem estar na sua prova. O terceiro tópico, comércio digital, pessoal. Todo tipo de produto está sendo comercializado. Desde produtos físicos como roupa, como o delivery, né, de alimentos, bebidas, carros sendo vendido pela internet, até cursos online, videoaulas, toda espécie de produto está sendo vendido. Isso já era comum antes do Covid-19, não tem nenhuma novidade disso. A novidade é que, com mais pessoas dentro de casa, é a tendência que esse comércio online, esse comércio digital, ele se intensifique. Fiquem atentos. O tópico número 4, pessoal. O setor terciário no Brasil e no mundo. O que é o setor terciário? O setor terciário, e preste bastante atenção nesse tópico. Por quê? Porque só a partir de 2007, gravem isso, só a partir de 2007 é que a população urbana no mundo superou a população rural. Na Europa, isso já aconteceu desde no início do século XX, final do século XIX, aqui no Brasil, a partir da década de 60, mas muitos países ainda tinham uma população rural muito forte. E o setor terciário é o que predomina no espaço urbano. Comércio e prestação de serviços. Médico, advogado, professor, policial, vendedor ambulante. Então esse setor terciário é preciso ser analisado porque ele é quem sofre o principal impacto dessa quarentena. Tendo em vista que a produção de alimentos no campo não pode parar. E os principais serviços paralisados foram os serviços do setor terciário. A educação, comércio de uma forma geral, serviços públicos, eles foram paralisados. Então, um tópico importante para vocês anotarem aí. O setor terciário no Brasil e no mundo. O quinto tópico é: não confunda informalidade com empreendedorismo. Contudo, a gente precisa entender que o setor terciário num país desenvolvido é formado por pessoas ligadas ao designer, a uma mão de obra extremamente qualificada, à publicidade, à medicina, ao direito, ao próprio comércio, mas é um setor terciário mais formal, diferente do que ocorre na América Latina e mais especialmente no Brasil. O setor terciário no nosso país é marcado pela informalidade. São pessoas que trabalham, que empreendem, mas que não têm nenhuma proteção social, não contribuem para a Previdência, caso se acidentem, ficam à mercê.
Então é um problema sério que o país vem enfrentando, a alta informalidade da sua economia. Por que eu pedi para não comparar a informalidade com empreendedorismo? O empreendedorismo é a atividade onde você é dono do próprio negócio, mas foi uma opção sua. Quando você não tem a opção, quando o seu país passa por um profundo processo de desindustrialização, onde o desemprego é crescente, você ser dono do seu próprio negócio deixa de ser uma opção para passar a ser uma necessidade. E aí é que entra a informalidade. O empreendedorismo é uma opção quando a oferta de emprego é plena. Mas quando não existe essa oferta de emprego plena, esse empreender de qualquer forma para sobreviver passa a ser uma necessidade. E aí é que a gente denomina de informalidade, que está crescente no nosso país. O sexto, o papel do Estado no combate ao Covid-19. Auxilia financeiramente, tem a questão da infraestrutura, fortalecimento do seu sistema de saúde público, principalmente, a relação com outros países. Então o Estado ele se articula de uma forma para garantir a proteção da população diante da pandemia. O sétimo tópico é a crise da globalização. Pois é, pessoal. A globalização que adentrou o século XXI como a grande onda do momento, formação de blocos econômicos, um mundo mais unido, a grande circulação de pessoas, mercadoria, capital e informação, ela está sendo questionada. O que nós estamos vendo diante dessa pandemia, cada um está puxando a sardinha para o seu lado. Não foi uma nem duas vezes que nós vimos noticiários na televisão, nos principais veículos de comunicação, jornais do mundo todo, que países estavam interceptando cargas de remédio oriunda de outros países. A Itália fez isso com a carga de remédio que ia para a Suíça. Os Estados Unidos atravessou uma compra de insumos para a área de saúde da China em direção ao Brasil. Ou seja, que mundo globalizado é esse? Na hora da crise, na hora da urgência, na hora da precisão e da necessidade, cada país tem puxado a sardinha para o seu lado, com um nacionalismo exacerbado. Mas o melhor exemplo disso, que eu estou falando, é a União Europeia. A União Europeia, que sempre foi o bloco econômico, que serviu de exemplo para os demais, deu uma grande demonstração de individualidade, deu uma grande demonstração de cada país resolva seu problema sozinho. Está aí a Itália reclamando que está abandonada, a Espanha reclamando que está abandonada. Então, um problema sério. Então, há um questionamento grande a ser feito. O maior bloco econômico da Terra dando um exemplo de individualidade. Então, o Reino Unido, que já tinha puxado a fila do Brexit, né, do desligamento da União Europeia, pode levar uma reação em cadeia. Porque a Itália está percebendo que no momento de maior necessidade do país mais afetado até então pela Covid-19, não recebeu o devido apoio de seus parceiros de bloco. Sobretudo da Alemanha, da França, da Holanda, que são economias fortes dentro do continente. E aqui uma ressalva para a gente fechar. Algumas semanas atrás, ainda falando de globalização, o governo português declarou que o país deles estava acostumado a buscar na China tudo o que precisava. E no momento de necessidade que o país atravessa, o mundo atravessa, está na hora de reaprender a produzir. Essas foram frases do governo português. Então há que se voltar a produzir, não ficar esperando só que a China produza para poder conseguir alguma coisa. Então essa globalização, mais uma vez, ela entra em xeque, ela é questionada por conta disso. 30 anos de neoliberalismo no Brasil, grandes epidemias ao longo da história, o comércio digital, o setor terciário no Brasil e no mundo. Não confunda informalidade com empreendedorismo, o papel do Estado no combate ao Covid-19 e a crise da globalização. Esses 7 tópicos vocês precisam anotar, porque pode estar caindo na prova de vocês, tá certo?